Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Estamos aqui mais uma vez para responder alguma pergunta bíblica, algum assunto teológico. Você é muito bem-vindo a estar aqui conosco. Compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Assim, o nosso canal vai ganhando maior amplitude, vai alcançando mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você e fica com a gente aí até o final. Olá, pastor Eleazar, me chamo Elcio, sou da cidade de Sorocaba, São Paulo, da Associação Paulista Sudoeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou terminando aqui a minha caminhada e na minha ansiedade não pude deixar de já fazer a pergunta para o senhor, para o canal. Espero que chegue e seja elucidado como também elucidados os outros temas que o senhor tem abordado. E a pergunta tem base em Mateus 26, verso 64, Apocalipse 1:4, Apocalipse 1:8 e Apocalipse capítulo 6, versículos de 15 a 17. E é sobre a segunda vinda de Jesus. E nós cremos, é a nossa grande esperança. Mas por que os textos apontam para a volta do Pai junto com o Filho, pelo menos no meu ponto de vista, de leigo e estudioso da palavra, e não é dado ênfase quando se pregamos a segunda vinda? Nem no estudo bíblico, nem de púlpito, eu não vejo essa ênfase da igreja em falar da presença do Pai. Eu sei que Cristo é o ponto central, mas ali há evidências do Pai retornando e certamente o Espírito já na terra, naquele processo escatológico, fechamento da porta da graça, selando os salvos, a Trindade se unindo. Não seria importante enfatizar isso em nossa mensagem? E isso, de fato, é apresentado diante desses textos? Me ajuda aí, pastor. Fala sério, pastor. Muito obrigado, amigo Elson, por sua pergunta. Pergunta interessante, nunca tinha ouvido alguém fazendo essa pergunta, mas é uma pergunta interessante, uma pergunta pertinente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar lendo os textos que você mencionou do livro de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 1, conforme você falou, verso 4, depois o verso 8 e Apocalipse 6, finalzinho ali do capítulo 6. Apocalipse 1, verso 4 diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, falando aqui da parte daquele que era, que é e que há de vir. Então, o Senhor Jesus Cristo, aquele que há de vir, aquele que voltará. O capítulo 1 e o versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se lermos o verso imediatamente anterior, diz assim, olha: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Então, diz que ele virá sobre as nuvens do céu e que todo olho verá, aquele que é, que era e que há de vir. Então, novamente, nós temos aí uma referência ao Senhor Jesus Cristo, capítulo 6... E o final do capítulo 6, ali, versos 15 a 17, dizem assim: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondendo-nos da face daquele que se assenta sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá suster-se? Bom, nesse último texto aqui, nós já percebemos claramente a presença do Pai e do Filho, porque diz que os ímpios vão gritar às montanhas e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, como que falando de duas pessoas. E a gente vai perceber isso quando ele diz: porque chegou o grande dia da ira deles, e aí coloca no plural. E quem poderá subsistir? Alguns entendem que Apocalipse 1 e o verso 4 seria uma referência a Jesus, e a Apocalipse 1, verso 8 seria uma referência ao Pai. Há outros que entendem que, de fato, tanto o verso 4 quanto o verso 8 seria uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos esse texto de Apocalipse capítulo 6, que faz menção claramente da pessoa do Pai, e o texto que você mencionou, Mateus capítulo 26, vamos abrir aqui a Bíblia, em Mateus capítulo 26, para nós verificarmos esta passagem também
que fala claramente acerca da volta de Jesus, acompanhado da pessoa do Pai. O verso 64 que diz: respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, claramente, nitidamente, é uma coisa assim muito, muito clara nos escritos bíblicos. Jesus Cristo virá nas nuvens do céu com os anjos e também sentado à direita de Deus o Pai. E a sua pergunta é: por que talvez nós damos tanta ênfase na volta de Jesus e falando sempre de Jesus e nunca fala assim, Jesus e o Pai que virá sentado à sua esquerda, né? No caso, Jesus sentado à direita do Pai. Talvez pela importância e pela ênfase natural que o ser humano dá àquela pessoa da divindade que veio ao planeta Terra e morrer por ele. Talvez a ênfase é dada pela promessa que foi garantida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse que voltaria. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar e quando eu for, voltarei. A promessa da volta de Jesus, e a gente fala da volta de Jesus porque foi Jesus quem veio à Terra a primeira vez. E é Ele quem voltará a segunda vez. Não quer dizer que no momento da volta de Jesus não venha com o Pai. É claro, conforme nós percebemos aí. Eu acredito, Excelência, que expressões que encontramos tanto em Paulo quanto nos evangelhos de que Jesus voltará, de que ele virá, que aguardando a bendita esperança e o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos perceber essa super ênfase, não é apenas da Igreja Adventista, a gente vai perceber esta ênfase na Bíblia, na própria Bíblia, né? Tanto nos escritos paulinos quanto também nas cartas dos evangelhos. A gente vai ver sempre essa promessa de Jesus, aquele que virá, aquele que voltará, não é? Mas por quê? Isso significa que Jesus vai vir sozinho? Não. Talvez a ênfase é justamente devido, como eu falei, à promessa dele. Ele disse que voltaria, então ele voltará. Não é um erro, não é uma aberração teológica. É claro, o que nós não podemos fazer é dizer assim, Jesus voltará e ele virá sozinho. Aí seria algo que vai contradizer o que está na Bíblia. Mas dizer que Jesus voltará e que nós aguardamos a bendita esperança, o aparecimento, a segunda vinda de Jesus, não tem problema nenhum, desde que nós entendamos que ele vem acompanhado do Pai, como você mesmo mencionou, o Espírito Santo já fazendo o seu trabalho aqui na terra, selando os salvos, enfim, a Trindade está envolvida nesse retorno, nesse dia magnífico que será a volta do Senhor Jesus Cristo. Olha, a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, é uma super ênfase que nós damos, é uma ênfase até compreensível, não é? Nós, seres humanos, tivemos um ser da divindade que veio ao planeta Terra, morreu pela raça humana e voltará. Então essa ênfase na volta de Jesus é justamente por essa identificação que temos com a segunda pessoa da divindade. Aquele que é, que era e que há de vir. Que Deus nos abençoe.